Fala pessoa dev, eu sou o Reinaldo Siloto e esse aqui é o Geek Masters, o podcast, videocast do eMasters sobre tecnologia e desenvolvimento de software. Hoje a gente vai conversar sobre DNS, domínio e um monte de informações interessantes sobre a ICANN. E vocês vão saber o que é a ICANN daqui a pouquinho, porque a gente está aqui com o Daniel e com o Mark. E aí, tudo bem? Tudo bom. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Perfeito. Primeiro, muito obrigado ao eMasters, obrigado a você pela oportunidade de estar aqui. A gente queria há muito tempo fazer esse contato. E meu nome é Daniel, eu sou diretor de relacionamento com partes interessadas dessa empresa que se chama ICANN, a Corporação da Internet para Designação de Nomes e Números. Legal. E você, Mark? Tudo bom? Eu sou, no momento, conselheiro do Conselho de Nomes da ICANN e eu tenho uma consultoria que faz todo tipo de trabalho relacionado a DNS, questões de política e de tecnologia e particularmente um dos temas que a gente vai tratar hoje, que é a aceitação universal. Quero agradecer a presença do Mark e do Daniel aqui. E vamos começar com a primeira pergunta, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Qual que é a origem e a história do DNS? Como que surgiu isso? Bom, o DNS foi criado para ser uma espécie de tradutor entre as máquinas e os seres humanos. É uma espécie de interface entre pessoas e máquinas. Para que serve o DNS? Converter um nome, que é fácil para a gente de lembrar, em um número que os computadores precisam para se comunicar. Então, toda comunicação entre um computador e outro na internet se faz através de números IPs. Esses são os endereços que eles conhecem. Para nós, é mais chato de lembrar um número comprido, IPv4, 192.168, IPv6, então, mais difícil ainda de lembrar, esquece, né? Agora, lembrar coca-cola.com, a gente lembra fácil e não esquece mais. Então, os engenheiros que criaram a internet pensaram nisso. Bom, eles já sabiam que o número de telefone era complicado de lembrar, né? E aí eles falaram, vamos fazer alguma coisa aqui que a gente possa usar nome. E aí escreve nome lá, pum, os computadores fazem a conexão. Perfeito. Então o DNS faz isso. Você coloca um nome lá no teu browser e o teu computador rapidinho vai traduzir esse nome em um número. E vai trazer esse número para o teu computador, para o teu celular. E a partir desse número, a conexão com o site que você quer vai acontecer. Legal. Né? Então o DNS, além de fazer essa tradução, ele precisa ser muito rápido. O usuário não ficar esperando. Ele é um dos componentes importantes também da performance da internet. Os computadores não podem esperar por essa resposta. Perfeito. E construir em cima disso, inclusive, o pessoal pode pensar, o mundo virou de aplicativos agora, né? Então a gente está na base do aplicativo, o usuário migrou, mas por trás desse aplicativo continua sendo o DNS. Não é porque não está tão evidente para o usuário agora e não está algo tão assim transparente como era nos anos 90, 2000, que mudou esse paradigma. Porque endereços de IP são coisas muito voláteis. Quem trabalha com endereço IP, quem é dev, sabe disso muito bem. Então deu um problema ali com o endereço IP. Você chegou ali, aquela máquina, aquele recurso morreu. Tá, existe maneira de consertar? Sim, mas muito mais fácil você ter um DNS apontando para um lugar diferente e acabou. Então, em termos de fazer uma operação em larga escala, uma operação consistente, você vai acabar usando o DNS de um jeito ou de outro. Então, ele estando na frente ou atrás, ou seja, onde ele estiver, ele continua sendo um dos componentes principais do funcionamento normal da internet, uma das coisas que sustenta a internet funcionando como a gente a compreende hoje em dia. É nisso que o Mark falou, um site complexo com várias imagens, né, Mark? Vários vídeos, várias notícias. Um site de um portal de notícias, por exemplo. Para ele carregar na tua frente, no teu browser, em média, ele consome ali umas 50, 60 consultas ao DNS. É isso que o Mark estava falando. Para baixar aquela figurinha, vai ter um nome ali, não é um número IP. Para baixar aquela propaganda, para aquele vídeo que aparece na tua tela. Então o DNS tem que correr sempre, né? E não pode parar. Se o DNS parar, tudo. O provedor de internet para de funcionar, o pessoal bota a culpa no provedor e tal. Mas muito é o DNS que precisa
tá ali atendendo todas as requisições. Todas as demandas aí. Todas Então a as demanda demandas. é grande, A demanda é muito grande, sempre foi. eu imagino. E por que só suporta ASCII? Né, eu vou criar um domínio lá, tem que ser usar ASCII, né? Por quê? Ou tem algum motivo especial? Como é? A questão do ASCII é o seguinte, então você tem uma comunidade lá de desenvolvedores norte-americanos, tal, concentrada nos Estados Unidos, e eles não tinham essa preocupação global. Então você tá ali naquele grupinho, você vai usar o quê? Você vai usar já um caractere gigantesco assim, ou você vai usar uma coisa limitada à sua comunidade? Eles escolheram usar isso para economizar memória, para aumentar tempo de processamento, pegaram ali o ASCII, 70 e poucos caracteres usáveis, 100 e tantos no total, e para os propósitos deles servia, né? Para o propósito limitado daquela comunidade servia. O problema é, você começa a expandir dentro dos Estados Unidos, ok, passa ali para Europa um pouco de conexão, ainda tá dando ali, mas quando você começa a pensar em, ok, como incluir as outras línguas, né? Você já tromba ali no francês mesmo, já começa a ter problema ali, mas o pessoal fala, não, vamos se adaptar. Mas isso, quando você definitivamente sai do caractere latino, quando você sai do alfabeto latino e você começa a entrar em outros scripts, que a gente chama, né? O script Han, que é para a língua chinesa. Pronto, você não tem expressão nenhuma dele em ASCII. Simplesmente ele não existe no ASCII de maneira alguma nesse ponto. E hoje em dia a gente tem umas pequenas adaptações para que ele consiga existir no ASCII, que são umas adaptações que foram feitas meio na marra. Mas vai se tornando um problema, porque todos os componentes eletrônicos base, todos os roteadores base, todos os sistemas base, são todos feitos pensando que em ASCII. E aí começam os problemas, né, Daniel? Pois é, um exercício que eu gosto de fazer para explicar para as pessoas o que essa mudança de aceitação universal significa, é a gente tentar se colocar no lugar das pessoas da Ásia, que não utilizam ASCII, ou não utilizam o alfabeto latino para se comunicar. E a brincadeira que eu gosto de fazer é a seguinte: imagina se a internet tivesse sido inventada na Coreia do Sul. Né? Você riu, mas aí como é que ia ser o teu endereço de e-mail, Siloto? Ia ser... não sei. Ia ser as cobrinhas Ia lá. ser um monte de cobrinha, barra bolinha. Caracteres estranhos, arroba... Isso. Exato. E esse ia ser o teu e-mail. Você ia ter que aprender a escrever nisso aí. Lembrar dele. E escrever o teu texto ali nos teus caracteres de origem. É assim que eles se sentem. Com essa história, a gente, Peraí, né? Então, como o DNS foi criado para ser uma interface humana, por que o DNS tem que ser simplesmente ASCII? Será que a gente não está excluindo uma boa parcela da população, cada dia mais... Mundial, né? Exatamente, mundial. Então virou uma questão social isso aí, né? Por que você tem que obrigar uma pessoa a acessar a internet num idioma alienígena para ele poder acessar, né? E por que você não coloca toda a engenharia para trabalhar para que ele tenha uma experiência completa, de acordo com a cultura dele? E a gente também sofre um pouquinho com isso, né? Imagina o seu João que tem um açougue. Como é que vai ser o site dele, Siloto? Vai ser Jal Açougue, né? Açougue do Jal. E não é assim que a gente vê? Isso, e lá atrás isso era um grande problema mesmo, né? Ninguém entendia por que não tinha acentuação, né? O João quer fazer uma propaganda do açougue dele na rádio FM ali da cidade, na rádio comunitária. Eles vão ter que explicar como é que escreve açougue do João para entrar no site dele, olha só, né? Terrível. Então nós também sofremos, né? Assim como o Marco falou do pessoal da França, o pessoal da Espanha, o pessoal da Argentina, todos nós fazemos parte dessa comunidade. Para escrever corretamente o nosso idioma, nós utilizamos o que a gente chama no DNS de caracteres internacionalizados. Caracteres internacionalizados são todos aqueles que não são ASCII, que inclui o TIL, o C cedilha, o N com TIL, a N, e assim por diante.
né? Legal. Isso já entra até numa pergunta que eu tenho separada, porque quando que foi pensado em mudar esses alfabetos na internet e como que foi, né? Como que vocês pensaram nisso, né? Por que que surgiu isso? Acho que uma das já você até respondeu, que é essa questão de estar deixando uma população enorme, mundial, sem poder, ou se adaptando a uma coisa que não precisava, né? Exato. Então, por que que surgiu essa ideia lá dentro? Na ICANN, nós fazemos a gestão da zona, que a gente chama de zona raiz do DNS. É na ICANN que se criam os que a gente chama de domínios de nível superior. Domínio de nível superior é aquele que está mais à direita no nome do site da internet. .br é um domínio de nome superior, é a hierarquia mais alta no nome do site. .com é domínio de nível superior. E assim por diante. Entendi. Em 2009, nós começamos a incluir na zona raiz do DNS os caracteres internacionalizados para atender os países que não utilizam o alfabeto latino no seu idioma. Então, por exemplo, nós incluímos os equivalentes ao .Rússia.ru, incluímos o equivalente em cirílico. No .cn para China, nós incluímos o equivalente em chinês e assim por diante. Nós começamos pelos códigos de país. A partir desses domínios internacionalizados de nível superior, eles começaram a criar os outros níveis. O equivalente ao .com.china deles, eles começaram a poder criar em chinês. Então essa transformação começou, digamos assim, pelas internets locais. Eles utilizavam por lá e para domínios que eram utilizados por lá também, né? Mas isso não é o suficiente, né? Nós queremos que todos os nomes possam transitar, mas automaticamente um problema é criado quando você utiliza caracteres internacionalizados, porque as pessoas ganham e-mails. E esses e-mails, daqui a pouco, vai ser de uma pessoa que quer fazer uma reserva num hotel do Rio de Janeiro. Legal. E ele vai ter um e-mail em chinês. Se o hotel do Rio de Janeiro não aceitar esse endereço de e-mail em chinês como um endereço de e-mail válido, esse hotel do Rio de Janeiro vai perder o negócio. Vai perder o cliente. Ele vai ter que se adaptar ali, então. E aí, mesmo fazendo todo o trabalho bonitinho, tema de casa da turma de DNS, tendo todo o sistema de nomes de domínio internacionalizado, globalizado, bonitinho para todo mundo, nós esbarramos num problema que é ter as aplicações prontas para aceitar toda essa nova família, toda essa nova gama de domínios em caracteres distintos, diferentes. É tipo hoje um Chrome, um Edge tá pronto para isso? A maioria dos browsers já tá, né, Bart? Eles estão melhores para isso. A gente teve um incidente, que é uma coisa que sempre perguntam pra gente, né? Mas e o uso desses caracteres de uma maneira potencialmente maliciosa? Isso lá em 2017 foi um problema com o Chrome e o Firefox, que não estavam preparados ainda para lidar com isso. E acabou entrando infelizmente entrando na mentalidade dos desenvolvedores esse aspecto, né? Só que desde então trabalhou-se muito para avançar isso, a um ponto que hoje em dia, né, 6 anos isolados já desses incidentes, a gente está tão mais à frente em termos de desenvolvimento de bibliotecas, em termos de desenvolvimento dos browsers. Hoje em dia todos os browsers majoritários suportam, você tem os clientes de e-mail majoritários basicamente suportando. O problema foi para onde? O problema foi para os níveis um pouco mais base. Então, lembrando da caixinha que o Daniel estava falando lá, fatídico hotel do Rio de Janeiro lá com a caixinha dele de insira seu e-mail aqui. Essa pessoa que ela pegou o e-mail lá da empresa dela, do provedor dela lá na China, ela já hoje em dia está começando a não ter mais esse alias em inglês. Antes a pessoa ela tinha o endereço internacional dela e o endereço local, ok. Cada vez mais a gente está vendo uma tendência das pessoas não terem. Então você foi lá, ele digitou e aparece imediatamente: favor inserir um e-mail válido.
Esse é o ponto. O argumento dele, que é o argumento correto, é: este e-mail, é válido pela ICANN, pelo IETF, por todos os padrões técnicos que a gente tem estabelecidos mundialmente. Meu e-mail é válido, vou procurar outro lugar. Né? Então, assim, mesmo que aceite, você conseguiu digitar, que é a primeira etapa, aceitação. Depois tem que validar, beleza? Vamos supor que ele validou. Mandou para o banco de dados, é o arquivamento. Vai interagir ali com o seu SQL, NoSQL, seja lá o que for. O banco de dados tem que internalizar isso daí. Correto. Depois você tem que conseguir ler o que está no banco de dados. Então, seja lá o que está fazendo o requerimento, tem que saber, ok, ele está me passando essa informação aqui com esse caractere chinês, eu sei o que ele é, porque eu suporto o TF8, e eu vou pegar. E, por fim, o que está fazendo a amostragem daquilo para o usuário tem que conseguir reverter a cadeia de volta e falar: esse é seu e-mail. Então, é uma cadeia com 5 etapas. O que a gente descobriu ao longo do tempo? As 5 etapas têm que funcionar, senão não adianta. Se você acertou 4 e errou a última, caiu. Tá errado igual. Então foi um esforço muito grande até a comunidade entender que não bastava só disponibilizar. Disponibilizou rápido. 2006 foi o requerimento, 2009 começou a disponibilizar, 2012 já estava realmente bastante lançado, né? E a gente teve muita adoção na Rússia e na China, né? Que eram quem estava mais demandando Que isso. estava Porque são sofrendo, né? são países que têm uma política mais nacionalista, tem direito de ter, e que as pessoas estão muito familiarizadas de consumir internamente as coisas. Então, para a pessoa, é uma experiência alienígena ela ter que pegar e fazer outra coisa, porque tudo que ela consome em chinês, tudo que ela faz em chinês, ela não acessa sites de fora, muito raramente. A experiência dela fazia sentido daquele jeito. Começou a surgir o quê? Uns plugins estranhos. Aí a segurança, né? E aí você fala, pô, plugin para acessar coisa no DNS? Um problema aqui. Porque se as pessoas tiverem que usar um plugin para fazer essa transação, o que vai ter nesse plugin? E a compatibilidade? E a internet ser uma coisa só? Que é o nosso projeto, né? Enquanto comunidade tecnológica, tem uma internet única. Você fala, bom, não dá. Eu preciso começar a consertar as coisas antes que a galera comece a implementar plugin a rodo, e aí a gente tem um problema mais sério. E entra, né, na aceitação universal. Então, por que tem que vir 2 pessoas de DNS falar aqui para a comunidade de Masters, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Sim. É porque chegou num ponto, pessoal, que nós precisamos fazer uma interação. Esse é o pedido dessa campanha que a gente chama de aceitação universal, que é compartilhar princípios, boas práticas de programação para que os programadores possam considerar a existência desses novos domínios internacionalizados no seu desenvolvimento. Até uma pergunta que eu separei, né? Como que a comunidade dev pode ajudar vocês, né? Acho que tem tudo a ver Temos com isso. recursos. É fundamental a ajuda, né? Depende da comunidade dev, porque acho que muitas das práticas, né, até então utilizadas pelos programadores são conservadoras, né? Olha, eu só aceito domínio .com, .br, .net, .org e nada mais que isso. Legal, é uma prática prudente, né? Mas pode ser que a partir de algum momento vai prejudicar muito o teu negócio. A outra ponta lá, né? Vai prejudicar a outra ponta. Até além, nós falamos muito de domínios em chinês, russo, japonês, etc. E né? o ponto pizza, Daniel? Também tem ponto É isso que eu ia falar, e os domínios personalizados? Como que tá isso aí? Exatamente, são os novos domínios genéricos de alto nível, né? Inclusive no Brasil nós temos bancos, ponto Bradesco, ponto Itaú, tem também o ponto Ipiranga, ponto Globo, né? Tá em utilização. E são domínios de alto nível, Sim. No mesmo nível do ponto .br. Ponto Rio, o pessoal do Rio pode utilizar o domínio ponto Rio. Os softwares mais conservadores para tratamento de endereços pode rejeitar, inclusive, esses novos nomes que são puramente ASCII. Só que são mais longos, mais compridos. Só acima de 4 caracteres a gente já começa a ver rejeição. Exato. E não pode mais haver essa rejeição, né? Isso já não faz parte da... Então, se você estiver utilizando uma prática
muito conservador, provavelmente você está excluindo uma boa parte dos usuários. E isso requer, né, atualização de sistemas. E esse é o nosso chamado. Né? Verifique se o seu sistema está, como ele está tratando esses novos domínios internacionalizados e mais longos, né, os novos domínios de alto nível. Legal. E a adoção atual, como que tá nisso aí? Vocês estão vendo, o pessoal tá mudando esses sistemas, esses aplicativos ou não? Os sistemas estão mudando para eles, eu suponho. A gente está num ponto interessante. Depois da gente passar... 2015 começa o movimento de aceitação universal. Então são 8 anos ali martelando pro pessoal, pô, precisa mudar as premissas. De um tempo pra cá, começou a mudar. Uhum. Então, assim, o HTML5 tá virando o padrão definitivo da internet. Você fala, muito tempo. Não. A gente faz as pesquisas. Faz pouco tempo. Mas ele tem o campo lá, o field. Sim. Que ele tem já construído para e-mail. Ele valida pra gente 3 casos dos 6 casos que a gente tem de aceitação universal. Então, se você tem um nome maior, ele valida legal. Se você tem ali um internacionalizado, como o Daniel estava falando, na segunda posição, ele valida legal. Mas os outros casos que a gente tem não estão apoiados no HTML5, por exemplo. Uhum. Então, o direita para a esquerda, que é o mais difícil, eu admito que é o mais difícil de longe, ok? Mas mesmo que se você tem o IDN na última posição, o internacionalizado já não suporta. Então, o que a gente está percebendo? A gente tem que trabalhar com 2 comunidades. A comunidade de padrões de linguagem de programação e a comunidade de desenvolvedores. Porque os 2 têm que entrar num consenso ali e fazer as coisas, né? Do padrão das línguas, a gente está fazendo vários avanços. Agora com o pessoal do Python, a gente está fazendo grandes avanços, ou com o pessoal do próprio HTML, né? O WhatsWG, o nome do pessoal, a gente está avançando. Mas os devs, eles podem suprir essas lacunas com bibliotecas. Sim. Usando bibliotecas bacanas, você finge que o HTML não está com esse problema. Você finge pra gente, porque a aceitação está muito baixa ainda e isso faz com que o mercado, ele naturalmente fique retraído. A gente está impedindo o mercado de existir, assim. É bacana que as pessoas tenham opções, né? Vamos sair das línguas. É bacana que lá, seu domínio está dentro dos 4 grandes domínios lá. Você vai registrar o ponto .imasters. imasters.alguma coisa. Uhum. Nos 4 grandes já está tomado. Se você quer registrar o imasters.ninja e usar, é bacana, aumenta a competição, você cria mais possibilidades para você, para o seu cliente, para o seu negócio. Então a gente está travando um mercado a troco de nada, assim, não é tão difícil assim implementar, né? Esse é um pouco o tema. E dev, vamos ver agora o lado do dev, né? Então ele tem que trabalhar com semântica aí, pelo que eu tô vendo, né? Ele tem que ter um código limpo, lá um código com semântica, mas na ICANN tem algum lugar que eu posso, como desenvolvedor, buscar essas informações para poder fazer uma melhoria no meu software? Bom, o site para acessar todas as informações, as referências, participar de grupos, se chama uasg.tech. T-E-C-H. Já está utilizando um novo nome de domínio superior aqui. Legal. Né? Se chama Universal Acceptance Steering Group. .tech. Dentro do USG.tech tem a parte de um hub de documentação. Ali você encontra como se fossem RFCs do IETF. Você encontra lá toda a documentação numerada, em ordem cronológica, para acessar todas as boas práticas, tanto para programação quanto para gestão de servidores de correio eletrônico. Ah, legal. Também é outro público importante que precisa atualizar o sistema. Né? Mas estão todas lá, inclusive atualizações sobre quais são as bibliotecas que estão mais modernas, que são mais próprias de utilizar do que as antigas, quais são os scripts para utilizar para aceitar um e-mail dentro de uma inscrição de newsletter, para registrar um usuário e assim por diante. É isso, Marco.
eu tô até aqui no próprio hub de documentos aqui, o Document Hub, porque você pode perguntar, mas eu tenho que ler tudo? Não, você não tem que ler tudo. A gente está trabalhando muito esses últimos 2 anos para criar alguns documentos que são referências máximas, digamos assim. Uhum. Então, a gente tem uma pesquisa sobre aplicação das bibliotecas, que é meio definitiva. Que biblioteca que dá para usar? Vamos fazer uma nova... a gente vai reformar o código, vamos fazer um código novo, vamos começar um app novo. Já implementa a biblioteca certa, daqui da nossa lista, e resolveu. Você não vai precisar nem consertar nada, já está resolvido. Uhum. Né? No Python isso é mais fácil, que é a biblioteca IDNA, a biblioteca IDNA, que é a de 6º maior uso. Hoje no PyPy é a IDNA. Então muitos devs de Python já incorporam o IDNA. Todo mundo incorporar, pronto, você resolveu o problema ali no mundo Python. Padronizou, né? Padronizou. No mundo do Java, por exemplo, a gente já tem uma coisa um pouco diferente. Né? O mundo do Java é uma linguagem bem mais antiga. Uhum. E a gente tem um cenário quase que o contrário. As bibliotecas de internacionalização no Java são muito pouco utilizadas, mesmo para software novo. Então o pessoal vai lá, cria um software novo em Java, ao invés de pegar, vou implementar aqui a ICU4J, e vai fazer a validação de tudo para mim aí, vai resolver tudo, é segura, é rápida. Não, a pessoa não está acostumada a isso e não vai, mesmo um software que foi criado essa semana no GitHub. Eu sei porque foi minha consultoria que fez essa pesquisa. Vocês falando isso, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, para falar a verdade, no início de um desenvolvimento. E agora já ligou um alerta aqui já. Essa é a ideia. Incorpora, testa, vai gastar assim, se o projeto tá novo, vai gastar ali 2-3 horas de dev para desenrolar um pouquinho ali, fazer meia-dúzia de teste, não vai ser nada muito assim. Mesmo para consertar uma base já existente, só se tiver muito macarrone. Se não tiver... Sistema legado, aí começa, né? Isso é muito legado, é complicado. Um sistema que está relativamente em premissas mais ou menos novas, não é tão difícil. Incorpora ali a biblioteca, faz, testa, acabou. Né? A gente tem essa experiência, a gente tem feito hackathon, a gente tem feito coisas, as pessoas ficam surpresas com como é fácil resolver. Uhum. Dedicar um tempinho ali, ler uns documentos ali, a gente tem alguns documentos-chave ali, aceitação de bibliotecas, aceitação de línguas, resolve. E já era. É um tema tão novo, Siloto, que às vezes quando a gente vai explicar para determinados grupos, a primeira pergunta que vem, Daniel, isso é um produto? É um serviço? Você está vendendo isso? Não, moço. Isso aqui é um conjunto de princípios desenvolvidos de maneira aberta, livre, para todo mundo utilizar, né, nos seus próprios desenvolvimentos, nos seus próprios produtos. Então, quando você ouviu falar de aceitação universal ou universal acceptance, isso é para você, né, adotar como boa prática para melhorar o serviço que você está prestando. Eu acho que é muito importante comentar sobre isso e não adianta, a visão tem que ser de longo prazo, né? Sim. Porque, apesar do DNS estar pronto, o DNS funciona já em nomes internacionais, mas nós temos vários anos de campanha, de conscientização, de treinamento para os desenvolvedores e administradores de sistemas, né, Marco? Para fazer essa conversão global, né? Quando o Hotel do Rio de Janeiro conseguir cadastrar uma pessoa do Catar que tem um e-mail em árabe, aí a gente vai estar bem feliz. Vai começar a estourar os rojões lá. Mas isso tem que acontecer. Claro que é muito mais importante para eles. Sim. Não tem dúvida disso. Mas para nós, vira um ponto de competitividade. Sim. Né? Sim. E quem sabe um dia a Rádio FM lá vai poder anunciar o açougue do João e as pessoas vão poder utilizar um português correto. Uma acentuação e tudo mais. Já pode. Se Sim. o açougue do João com C cedilha, com o tio, ele já pode registrar. Né? O problema é que alguns sistemas podem não aceitar tudo isso. Nós queremos chegar nesse ponto e para isso a gente precisa da ajuda dos devs. Por favor. Mas acho que agora o pessoal vai acender, a mesma luzinha que acendeu aqui, acho que vai acender na cabeça de muita gente, aí vai atrás, porque é importante, né? Eu acho que é extremamente importante que você esteja adaptado e seguir um padrão é a melhor coisa que tem. Dev gosta de padrão. Então, se tiver faz parte dos padrões modernos, né? Sim, exato. Como você pensa em qualquer padrão moderno,
incorpora ali no seu fluxo de trabalho, vai ver que no segundo, terceiro projeto vira natural e a empresa só vai usar aquilo por padrão e vai dar certo. Sim, sim. É mais um bloquinho lá que você tem que... Acabou, né? E na opinião de vocês, quais são os desafios futuros aí? O que vocês estão planejando e o que vai ser o maior desafio depois que essa implementação começar a rodar mesmo e funcionar? O que você acha, Marcos? Seguinte, eu acho que a gente tá num... Aí a minha opinião pessoal, marca pessoa física, não estou falando como conselheiro da Icon, estou falando como pessoa física. Eu acho que a gente está no momento de um desafio. A gente tem agora emergindo novos sistemas de endereçamento. Então, todas essas tecnologias cripto, etc. Na minha opinião pessoal, essas tecnologias são muito opacas. Elas são tecnologias que são administradas de uma maneira extremamente... Elas se vendem como descentralizadas, mas são extremamente centralizadas em meio do desenvolvedor. E eu acho muito perigoso a gente começar a delegar o endereçamento do mundo para essas tecnologias. Mas eles têm mais agilidade que a gente, eles têm mais dinheiro do que a gente, muitas vezes. Então, assim, a tentação do usuário é muito mais fácil. Se a gente começar a deixar a coisa ser do DNS, inicialmente é um grande problema? Eu não sei se é um grande problema inicialmente, mas a longo prazo, a gente vai perder uma das poucas coisas que a gente tem controle global. A comunidade mundial tem controle sobre muito poucas coisas. O DNS é uma delas. É realmente da gente, não é de nenhum governo. Pertence a nós, comunidades técnicas, comunidades que se importam com a internet, é nossa, a gente que decide as políticas dali. No momento que a gente deixa começar a migrar para outras coisas, vira novamente políticas fechadas, políticas corporativas daquele grupo, que são as coisas que a gente reclama das plataformas hoje em dia, não é? Então, assim, o DNS é uma coisa que tem que ser preservada. Então, quanto mais a gente conseguir avançar o DNS para ele ficar mais rápido, mais resiliente, é uma coisa que a Icon trabalha muito aqui com o Daniel. Depois você pode falar, inclusive, vocês estão colocando servidor da resolução do DNS até na Lua. Mas a ideia é ficar melhor, mais rápido, mais seguro, mais eficiente para as pessoas poderem pegar e falarem: esse é um sistema legal, ele me suporta, se eu escrevo em chinês, eu escrevo em chinês, e fica tudo legal. Senão a gente vai começar a perder competitividade, vai perder um recurso que as pessoas não param para pensar, mas é das poucas coisas que a gente realmente controla como comunidade global. E eu gostaria de continuar. De manter isso. Que a gente continuasse sob controle. Pra gente ter algum módico de uma coisinha ali na internet que é nossa. Sim. A internet é uma espécie de bênção que nós temos hoje, né? Por assim dizer, uma rede que permita com que você possa acessar serviços, informação em qualquer parte do mundo. Sim. Isso foi construído para ser dessa forma, porém, isso não quer dizer que isso está garantido. Então, o desafio e a missão de organizações como a Icon, como o IETF, como a Internet Society, como o NICBR, é tentar manter essa coisa boa que nós usufruímos hoje. Pode mudar? Pode. Pode mudar para pior? Pode também. Tem que ter um nome, né? Muito se comenta, muitas histórias se identifica isso como possível fragmentação da internet. Internet fragmentada, navegar na internet com pedágio, não é uma coisa legal. Não. Para ninguém. Mas pode acontecer, né? Então, é importante nós mantermos determinados princípios e, querendo ou não, o sistema de numeração dos computadores, né, e o sistema de endereçamento é uma coisa que mantém a internet unida e funcionando para todos em qualquer parte. Se uma determinada região, um determinado país resolver adotar outro sistema de numeração, outro sistema de endereçamento, nós temos fragmentação. E aí eu acho que a gente tem um problema. A gente está quebrando uma conquista de Deixa todos. de ser internet, né? Já o nome já não faz sentido mais, né? Vai virar um conjunto de intranets. Exatamente. Né? Então, claro que isso não é um risco eminente, né? E claro que nós trabalhamos para que isso não aconteça. É por isso que eu sou funcionário da ICAM, mas eu não mando nada lá. Tem o Marco falou, o Marco é um voluntário da organização. Legal. Ele manda infinitamente muito mais do que eu, porque ele conduz o que eu tenho que fazer. É a opinião dele, junto com outros voluntários do mundo inteiro que estão lá trocando ideias. No Brasil é assim, não, mas aqui na Angola é assado. Vocês vão ter que entrar num acordo para dizer para o Daniel o que ele vai ter que, para os colegas do Daniel, o que eles vão ter que fazer. É assim que uma organização
multissetorial funciona. Legal. E eu acho que isso é bacana. E o meu trabalho, então, é garantir com que o Brasil esteja bem representado dentro dessa organização, formando novos líderes e trazendo gente nova também. Isso é Então, legal. para quem quiser me achar nas redes sociais, LinkedIn, etc., tem muita oportunidade de participação, conhecer lugares, mas também, né, Trazer, costumo falar, né, quando você chega no nível da tua carreira, que você pode dedicar um pouco de tempo para a governança de internet, eu acho que você está retribuindo tudo que a internet fez para você. Legal. Já que a gente está falando para o pessoal de desenvolvimento, que vive disso, né? Pense um pouco também em ajudar nas comunidades de governança de internet que vocês serão muito isso que eu ia até bem-vindos. perguntar, se um dev estiver vendo a gente, uma dev, ela consegue participar desses conselhos, assim, Eu comecei com um programa de fellowship da Icon em 2015, fiz lá, fui fazendo meu caminho ali, você vai se encontrando ali, vai tentando formar posições, vai tentando entender, representar melhor. Hoje em dia eu sou do conselho da Icon representando as pequenas e médias empresas e foi uma carreira aí, uma trilha de 8 anos entre não pertencer de maneira alguma ao ambiente, hoje ser conselheiro da instituição. Então, é uma instituição na qual você consegue participar efetivamente e você tem aqui uma âncora demais. O Daniel, na minha opinião pessoal, é um dos melhores representantes da Icon que tem, assim, pessoa que a gente confia, de verdade. Generoso. A gente confia mesmo nele. Então, assim, quem quiser engajar, tá com um bom caminho. Aqui no Brasil a gente está cada vez com uma comunidade maior, a gente tem mais recursos, temos um mega administrador. Então, interessou, falou, pô, eu quero talvez levar minha carreira para começar a pensar um pouco em políticas internacionais de tecnologia. A Icon é um excelente campo para você testar, compreender e ver o que está acontecendo. Pô, show de bola. A gente tá chegando no fim já, tá dando o horário. Queria que vocês deixassem algum recado, querem dar alguma dica, fiquem à vontade, que agora é a parte que vocês podem falar o que vocês quiserem. Legal. Bom, primeiro, então, acessem o site usg.tech, verifiquem o que está acontecendo por lá. Nós precisamos de embaixadores de aceitação universal no Brasil. Nós precisamos de bolsistas, nós temos vagas para bolsistas para participar das reuniões da Icon. São 13 reuniões por ano, vocês podem se candidatar quantas vezes vocês quiserem. Né? Vocês podem fazer algum projeto de pesquisa, investigação a respeito de aceitação universal. Nós vamos publicar dentro dos papers do OASG. Então, você que quer fazer um trabalho de conclusão, uma tese de mestrado, né? Entre em contato com a gente, encontrem a gente. O Marco fez isso e hoje ele é um conselheiro da Icon, né? Talvez muito em função dessa... Você preencheu o seu e-mail lá e foi certinho. O e-mail chegou, não tinha que chegar, né? O e-mail chegou. Talvez eu não tenha todas as respostas, ou você que também tem algum sistema, você quer implementar a aceitação universal, entre em contato também, é uma boa oportunidade. Vamos fazer uma super festa para cada site novo que tiver e conectar vocês com grandes especialistas. Eu não sou grande especialista de aceitação universal, eu sou um porta-voz, mas tem gente atrás, né, que a gente tem contato rápido para ajudar todo mundo no Brasil que precisar. Esse é o meu jabá. Show de bola! Eu vou fazer a paga e a não paga. A não paga é precisando de ajuda pessoal, é só chegar, me adiciona no LinkedIn, vamos conversar de aceitação universal, de Icon, de DNS, dos programas da Icon, eu sempre estou aberto para conversar. Minha ideia é expandir, a gente criar uma comunidade maior, uma comunidade mais forte. A comunidade latina, infelizmente, ainda não é tão representada lá, então, vamos trocar ideia, vamos desenvolver. E caso você tenha algum projeto que você queira desenvolver sobre políticas de internet, políticas de tecnologia, lidar com o meio internacional, como ingressar na Icon, nesses meios como ETF, me contate, consultoria Governance Primer, estamos disponíveis, temos um pequeno e muito eficiente time global que pode ajudar com praticamente qualquer necessidade que você tenha, estamos abertos. Show de bola, eu quero agradecer ao Daniel, ao Mark, pelo tempo aqui, foi bacana. Tivemos alguns contratempos, mas acho que foi legal, né? Porque a gente conversou bastante. Já fica o convite para um segundo episódio, para a gente avançar ainda mais, de repente trazer
um dev que está com dúvidas e vocês, né, a gente conversar sobre isso. Falar também sobre a Coreia do Sul e sobre games, desenvolvimento de games, que é um assunto bacana. E muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um papo muito legal. Eu agradeço. Obrigado a você, Siloto, e parabéns pelo estúdio novo do eMasters. Sucesso para todos. Muito bom. Valeu, gente. Eu vou deixar os links do Mark, do Daniel, tudo aí embaixo, o LinkedIn, da consultoria, da documentação da ICANN. E se tiver dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente compartilha com eles também. Valeu e até o próximo.